Você já se perguntou o que realmente espreita nas sombras? O que acontece quando a luz se apaga e os sussurros da noite se tornam mais altos? Hoje você está prestes a entrar em um mundo onde os pesadelos se tornam realidade, onde cada esquina esconde um segredo terrível. Prepare-se para uma jornada que irá desafiar sua sanidade. Você se atreverá a seguir conosco enquanto desvendamos histórias de terror que farão seu coração disparar e sua pele arrepiar. Mas cuidado, nem todos voltarão para contar o que encontraram. Você está pronto? Porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você acha que sabe sobre o medo. Aperte o play, se você ousar. Era um dia ensolarado, mas a luz parecia não penetrar o coração de Marcos, um garoto de apenas 8 anos. Enquanto brincava no quintal da frente de sua casa, jogando uma bolinha de gude, sua mãe, Clara, estava na cozinha. O ambiente que antes era cheio de risadas e carinho agora era dominado por um silêncio pesado. Clara olhava pela janela, com a expressão fria e distante, lembrando-se do marido que a abandonara por uma amante. A casa, uma vez alegre, estava imersa em um clima de tristeza e desespero. Marcos, em sua inocência, não entendia a profundidade da dor da mãe. Ele se distraiu com um movimento na cerca. Um gato preto, de pelo lustroso, estava sentado ali, observando-o com olhos brilhantes como duas lanternas na escuridão. A vizinhança era supersticiosa e gatos pretos sempre eram vistos com desconfiança. Mas, para Marcos, aquele gato parecia um convite para a aventura. Ele se aproximou sorrindo e, quando estendeu a mão, o gato se assustou e disparou em direção à rua. Sem pensar, Marcos correu atrás dele, ignorando os avisos que ecoavam em sua mente. Em um instante, o garoto se viu no meio da rua, a luz do sol refletindo em seus olhos, tornando tudo mais ofuscante. Foi então que um flash ofuscante o cegou momentaneamente. Ele pensou que era apenas a luz intensa de um dia ensolarado e continuou correndo, determinado a alcançar o gato. O gato desapareceu entre as sombras de um parque próximo que, estranhamente, estava vazio. Normalmente vibrante, aquele espaço estava como um deserto, sem risos ou brincadeiras. O coração de Marcos começou a acelerar, mas a curiosidade era maior que o medo. Ele olhou ao redor e, de repente, avistou uma figura alta de costas, parada em meio à grama ressecada. "Ei, moço!" ele chamou, sua voz ecoando em meio ao silêncio. O homem virou-se de forma abrupta e o coração de Marcos parou. O que antes parecia ser um homem, agora revelava uma criatura horrenda, com ossos expostos e um semblante de horror. O olhar vazio e insaciável da criatura fez com que o garoto sentisse uma onda de pânico. Desesperado, Marcos começou a correr, gritando por ajuda. "Socorro! Alguém, por favor!" Ele avistou uma senhora idosa sentada em um banco, mas quando a chamou, ela não teve nenhuma reação, como se ele não estivesse ali. O desespero tomou conta do garoto, e ele voltou seus passos, decidido a encontrar sua mãe. Ao se aproximar de casa, Marcos notou uma aglomeração de pessoas na rua. Com um misto de esperança e medo, ele se aproximou. Mas o que viu fez seu coração congelar. Seu próprio corpo, caído no meio da rua, atropelado por um carro. O horror tomou conta dele enquanto ele percebia que estava morto. E, ao olhar para o lado, o gato preto o encarava, se lambendo como se fosse apenas mais um dia. Desolado, Marcos se virou, buscando alguma resposta, alguma solução, quando sentiu um toque gelado em seu ombro. Era a criatura que o seguia, agora bem mais próxima. Ele se virou lentamente e, em um sussurro trêmulo, perguntou: "Doeu?" O homem não respondeu, mas a expressão em seu rosto, embora grotesca, parecia repleta de compaixão. Uma onda de tristeza envolveu o garoto, pois ele compreendia que estava preso entre dois mundos, sem poder voltar.
Ele queria gritar, mas a dor parecia ter se esvaído. O homem começou a se afastar e Marcos, sentindo a presença do gato negro ao seu lado, compreendeu que a única companhia que tinha agora era aquela sombra que de alguma forma o entendia. "Você sabe o que aconteceu comigo?" Marcos perguntou, embora soubesse que não haveria resposta. O gato, com seus olhos brilhantes, pareceu assentir. O garoto não podia mais chorar. Ele estava apenas perdido, vagando em um limbo onde os vivos não podiam vê-lo, mas onde a solidão era insuportável. A figura da criatura desapareceu lentamente, deixando Marcos sozinho no parque vazio. Ele olhou para a luz do sol que antes era ofuscante, agora parecia uma porta para um novo entendimento. O mundo ao seu redor começou a se desfazer e a sensação de medo começou a se dissipar. O garoto, por fim, aceitou a realidade de sua nova existência. O gato preto se aproximou, esfregando-se em suas pernas, como se o acolhesse em um abraço silencioso. Marcos, embora triste, sentia que não estava completamente sozinho. Com um último olhar para sua casa onde sua mãe ainda sofria, ele compreendeu que, apesar de tudo, o amor e a dor coexistiam e que, em algum lugar, ela sempre o lembraria. E assim, o garoto desapareceu na luz suave do crepúsculo, enquanto o gato preto o acompanhava, um símbolo de um destino compartilhado, uma ligação que ia além da vida e da morte. Se você conseguiu acompanhar até aqui, é provável que tenha sentido a adrenalina correr nas veias. As sombras que habitam nosso mundo são mais do que apenas ilusões. São lembretes de que o medo é uma parte inerente da vida. As histórias que contamos não são apenas para assustar, mas para nos lembrar de que a escuridão existe e precisamos enfrentá-la. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada aterrorizante. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar suas impressões nos comentários e se inscrever para mais conteúdos que farão seu coração acelerar. E lembre-se, o medo nunca dorme. Até a próxima. E durma com um olho aberto.